Rede de Parcerias Mato Grosso do Sul. Conectando nosso estado ao futuro. Olá, sabe aquela situação? A gente vê uma notícia sobre a aprovação de uma verba para uma ponte ou um hospital e, anos depois, a gente percebe que nada foi construído. Pois é, parece um grande mistério, né? Mas tem uma explicação bem lógica. Vamos juntos desvendar como o orçamento público brasileiro realmente funciona, do planejamento até o que acontece na prática. Essa é a grande questão que a gente vai solucionar hoje. Porque um gasto que está ali oficialmente previsto no orçamento, no papel, muitas vezes simplesmente não acontece na vida real. Para montar esse quebra-cabeça, a gente precisa seguir algumas pistas. E a primeira, a mais fundamental de todas, é, afinal, de onde vem o dinheiro do governo? Então vamos lá. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é entender direitinho a origem do dinheiro. A arrecadação do governo é bem mais complexa do que parece. Não é só um grande cofre onde tudo se mistura. Olha só, a maioria das pessoas pensa logo em impostos, claro, mas a realidade é bem mais diversificada. O dinheiro vem também da prestação de serviços, sabe? Da venda de bens, do aluguel de imóveis públicos e até de empréstimos que o governo pega no mercado, como os títulos públicos. Mas, e aqui está o detalhe crucial, nem todo esse dinheiro pode ser gasto livremente. E com isso a gente chega à nossa segunda pista, que é fundamental. Uma parte desse dinheiro todo já chega com um destino certo. É como se ele viesse com um carimbo, sabe? Um carimbo dizendo, use apenas para isso. O nome técnico para isso é receitas vinculadas. Esse é um conceito-chave para a gente entender o nosso mistério. Isso significa que a própria lei já define onde uma parte do dinheiro deve ser gasta, o que limita bastante, mas bastante mesmo, o poder de decisão do governo. Vamos ver uns exemplos práticos para ficar mais claro? Um ótimo exemplo é o salário-educação. É uma contribuição que as empresas pagam e que, por lei, só pode, única e exclusivamente, ser usada para financiar o ensino fundamental. Não dá para usar para construir uma ponte ou pagar outras contas. O destino já está travado, é fixo. Outro exemplo bem claro é a CID, aquela contribuição que está embutida no preço da gasolina. O dinheiro arrecadado com ela também tem um carimbo específico. Tem que ser usado na construção e recuperação de estradas, em infraestrutura de transporte e também em ações para proteger o meio ambiente. Simples assim. E essa rigidez não para por aí, não. Mesmo a parte do dinheiro que não é vinculada tem um piso de gasto obrigatório. A nossa Constituição, por exemplo, exige que o governo federal invista pelo menos 18% de toda a sua arrecadação de impostos em educação. É uma regra poderosa que limita ainda mais o que dá para fazer com o resto do dinheiro. Agora sim, chegamos à peça-chave do nosso quebra-cabeça. O ponto que explica por que a aprovação de uma verba no orçamento não garante de jeito nenhum que ela vai ser gasta. A resposta está numa diferença fundamental entre autorizar e obrigar. E este quadro aqui mostra a diferença crucial. É aqui que tudo se encaixa. No Brasil, o nosso modelo é o autorizativo. O que isso quer dizer? Significa que o Congresso dá uma permissão, como se fosse uma chave, para o governo gastar, mas não é uma ordem. Já em outros países, tipo os Estados Unidos, o modelo é impositivo. Lá, a aprovação é uma ordem de execução. O governo é obrigado a gastar o dinheiro e, se não gastar, precisa se justificar muito bem. Então, o ponto crucial é este, resumido perfeitamente aqui. No nosso sistema, tirando aquelas despesas obrigatórias que a gente já viu, ter uma verba no orçamento é só o primeiro passo. É uma autorização para gastar, não a certeza de que o gasto vai de fato acontecer. Pronto, com todas as pistas na mesa, agora a gente consegue juntar as peças e finalmente entender por que aquele projeto que vimos no noticiário às vezes nunca sai do papel. E aqui o mistério se resolve. O fluxo é bem claro. Primeiro, uma bela parte da receita já chega carimbada com o uso obrigatório. Ponto. Segundo, para o que sobra, o orçamento dá apenas uma permissão para gastar. E isso nos leva ao terceiro ponto, a decisão final, onde o governo escolhe se vai ou não realizar esses gastos que não são obrigatórios. É essa combinação que cria essa lacuna entre o que está planejado no papel e o que de fato acontece. E tudo isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Se grande parte do orçamento que não é obrigatório é apenas uma permissão e não uma ordem, a forma como a gente acompanha e cobra a execução desses gastos se torna ainda mais fundamental. Entender essa mecânica toda é, sem dúvida, o primeiro passo para um controle social mais efetivo.
Rede de Parcerias Mato Grosso do Sul. Conectando nosso estado ao futuro.